Bem-vindo a Metabolismo TV, a sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e saúde. Excesso de ferro e fungo cândida. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. E hoje trago-vos alguns conselhos práticos, algo que pode fazer se percebeu que está a dar muito fungo cândida, muita comichão na pele, muita sinusite, muita enxaqueca. Faça a limpeza dos cogumelos. Às vezes há pessoas que fazem a limpeza do fungo como aqui utilizamos com o kit Candiseptic e a pessoa limpa o seu cogumelo, mas percebe que muito rápido, ao fim de 2-3 meses, volta para trás. Uma limpeza é suposta. Cogumelo dura 6 meses. Ao fim de 6 meses é isso, devia fazer isso de novo, porque não há forma de matar o fungo, né? O que se faz é que reduz a colônia de fungos e pouco. Aos poucos vai crescendo e aos 6 meses é limpo novamente, mas há excesso de fungos pode levar ao cancro. Então, basicamente, você está a perceber que tem muito fungo nas unhas dos pés, na virilha, nas axilas, em diferentes partes do corpo, porque pode suspeita que está a ter um excesso de ferro no sangue. Vou falar consigo sobre isso, porque é algo que se pode detectar relativamente fácil. Todos nós, em algum momento ou outro, vamos ao médico e é bom ir ao médico, nem que seja só uma vez por ano para se submeter a um teste de diagnóstico preventiva, que é um hábito muito bom, ir ao médico e pedir para fazer todos os lípidos. O que é o teste de análise de gordura do organismo? Colesterol, triglicéridos, todos. Qualquer hemoglobina, sangue, como é isso? Se houver cálcio, como estão os níveis de sódio, tudo o que é bom, e são alguns exames que geralmente os planos, os médicos cobrem-nos completamente. E até pessoas que recebem assistência governamental têm direito a eles. Uma vez por ano, uma boa revisão, prevenir é melhor que remediar para remediar. Por isso é bom ir ao médico e fazer os seus exames. Agora, uma das coisas que pode observar é que se você corpo está com muitos fungos, especificamente fungo cândida, ok? Fungo cândida provoca comichão na pele, sinusite, enxaquecas, alergias raras, gases intestinais, obstipação, pode mesmo causar depressão, porque o fungo cândida é um parasita oportunista que ataca um corpo, especialmente quando o corpo é fraco, mas uma das descobertas que tem sido feito é que muitas vezes o excesso de fungo é igual a excesso de ferro. O ferro é um mineral muito importante para a saúde, tanto que, por exemplo, as células sanguíneas são vermelhas, porque bem no centro das células sanguíneas que se chama hemoglobina. O que existe é ferro e ferro refletem luz vermelha, pelo que esse sangue é vermelho. Quando uma pessoa ele tem muito pouco ferro, aí isto chama-se anemia, ok? E a pessoa sente fraqueza, e assim por diante. Não, e não é uma boa condição porque enfraquecem as suas defesas e assim por diante. Agora, o que acontece quando uma pessoa tem uma deficiência de ferro muito alto? Bem, quando se tem o ferro muito elevado é isso, o fungo cândida. A cândida como tal é um parasita que depende que há ferro suficiente para ele sobreviver. O fungo cândida não pode crescer num ambiente baixo teor de ferro. Se a pessoa tiver excesso de ferro no organismo, que muitas vezes vem porque está com problemas de fígado, uma pessoa pode ter um problema no fígado, não se apercebeu e começa a levantar o ferro. A forma como os médicos detectar se há excesso de ferro é que quando vai ao seu check-up anual, que é o que recomendo que peça ao seu médico para vir os outros testes que pedir. Peça um que seja muito econômico, o que geralmente cobre planos médicos e outros que são chamados ferritina sérica. Sérica significa que está no soro sanguíneo, ou seja, é extraído do sangue. A ferritina é uma proteína, imagine-a como um balão, que dentro guarda o ferro. Então, quanto mais ferritina houver no sangue, mais haverá ferro em todo o corpo e há uma relação direta entre a quantidade de ferritina, que é a hormona que transporta o ferro, que encontra-se no sangue, e na quantidade de ferro que o seu corpo terá. O que está a acontecer? Quando a mulher está menstruada, o que ainda tem menstruação, perda de sangue que tem, falo perder sangue, e quando perde, o sangue reduz o ferro. É por isso que a perda de sangue remove naturalmente o excesso de ferro que pode acumular. Se uma pessoa descobre, quando fazem o teste sai, a ferritina está muito elevada. O que significa? Os níveis de ferritina devem ser quase idênticos aos da vitamina D. Os níveis boa vitamina D, que é uma vitamina anticancerígeno, que é uma vitamina que ajuda para recolher o osso para que não haja osteoporose, e o resto deve ser de 40 a 60. Isto é saudável de vitamina D, que é o que o sol nos dá, mas os níveis de ferritina também devem ser dos 40 aos 60. Se isto começar a sair aos 80,
em 100, em 200, já sabe que há um excesso de ferro e isso fará com que haja sempre uma série de infecções por Cândida. Mas além disso, quero que saiba que este excesso de ferro, certo? Ele transforma-se em peróxido de hidrogênio e a partir daí torna-se outro oxidante, que é uma das principais causas de descobrir o cancro. Ou seja, foi visto que os doentes com cancro tendem a ter excesso de ferro. Tendo excesso de ferro, haverá excesso de oxidação, excesso de destruição celular e causa cancro. Assim, ao reduzir os níveis de ferritina e manter níveis normais de 40 a 60, está a permitir que não haja excesso de cancro, excesso de fungos ou qualquer uma dessas condições. Agora, se por algum motivo tiver uma condição de que já não esteja menstruada, as mulheres que estão menstruadas não tem problema, porque durante a menstruação perde-se esse excesso de sangue e retira o excesso de ferro. Está provado que a menstruação mensal previne completamente o ferro se acumula, é assim que é feito natureza. Agora, digamos que a mulher já não está no período menstrual e tem ferritina elevada ou um homem tem ferritina alta. Bem, pode ir e aplicar 2 sangues, se doar sangue, doa 2 vezes por ano, 3 vezes por ano também. Os níveis de ferro são reduzidos a níveis normal com apenas dádiva de sangue 2 ou 3 vezes por ano. 2 vezes é suficiente. Agora vamos lá para dizer que tem uma condição em que tem algum vírus, que descobriram que tinha o vírus VIH, que descobriram que tinha hepatite, porque não aceitarão o seu sangue, se em algum momento descobrissem que estava ali no sangue. A solução então seria melhor pedir ao seu médico uma prescrição para o que se designa por flebotomia, uma flebotomia terapêutica. Flebotomia significa tirar sangue, certo? Então, basicamente, quando se tira isso, sangue, está-se a tirar-lhe o ferro, se você tiras o ferro e levas para os níveis normal, não terá cancro nem fungos. E pode fazê-lo e pode evitar um grande problema, e eu digo-te que, porque a verdade triunfa sempre.